Muito bem, então continuando, falta a questão 4, que tinha dois itens A e B, para calcular a área sob a curva e acima do eixo X, tá? No arco determinado pela curva dada. Então a primeira curva é uma parábola, como o coeficiente A aqui está negativo, vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Então eu tenho aqui uma parábola com cavidade para baixo. O que eu quero é a área dessa região aqui, abaixo desse arco e acima do eixo X. Então, para isso, eu preciso encontrar essas raízes e a área vai ser a integral da função cujo gráfico é a parábola entre essas duas raízes. Então, fazendo 10 menos x menos 2x2 igual a zero, colocando lá no Bhaskara, eu vou encontrar menos 5 meios e 2 como raízes. Então, isso aqui é menos 5 meios, esse aqui é 2. E a área da região que eu quero vai ser a integral de 10 menos x menos 2x2 de menos 5 meios até 2. Então, fazendo a integral, eu vou conseguir 10x menos x2 sobre 2 menos 2x3 sobre 3. Isso avaliado entre menos 5 meios e 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar a função em 2, aplicar em menos 5 meios e fazer a diferença desses dois valores. Muito bem. Então, aplicando em 2, eu vou ter 10 vezes 2, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3. Menos, agora eu aplico a função em menos 5 meios, vou ficar com 10 vezes menos 5 meios, menos 5 meios ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes menos 5 meios ao cubo sobre 3. Isso vai ficar 20 menos 2 dá 18, 18 menos 16 terços, menos, dentro do parênteses eu vou ficar com menos 25, aqui, menos 25 sobre 8, e aqui mais 125 sobre 8, como eu tenho 2 aqui multiplicando, vai ficar sobre 4, e com esse 3 aqui, fica sobre 12. Muito bem. Fazendo essa conta aí, eu vou ter... Muito bem, vai ficar... aqui, 18 mais 25, né? Porque esses sinais vão todos serem trocados. Então, 18 mais 25 dá 43. 43 menos
Ficamos com mais aqui, mais 25 sobre 8. Esse menos 16 terços eu vou juntar com menos 125 sobre 12. Fazendo isso, eu vou ficar com 43 mais 25 sobre 8. Aqui eu posso dizer que é 4 vezes 16 dá 64. 64 sobre 12 menos 125 sobre 12. Isso vai me dar 9, 8, isso vai ficar 43 mais 25 sobre 8 menos 189 sobre 12. Ou, simplificando isso aí, isso vai ficar 43 mais 25 sobre 8 menos 63 sobre 4. Isso dá a mesma coisa que 43. Se eu multiplicar por 2 a última fração, eu vou ficar com 25 sobre 8 menos 126 sobre 8. Então, eu fico com 43 menos 101 sobre 8, que é igual a 243 sobre 8. Ok? Esse era o item A. Já no item B, você não tem mais uma parábola e o que você tem segue o mesmo princípio, mas agora você tem 3 raízes e você precisa decidir qual é o arco que está acima do eixo X. Tá? Então a sua curva agora vai ter 3 raízes. Uma delas eu já sei que é 0, né? Porque você tem x3 menos 4x2 menos 4x igual a 0. Então, daí x, que multiplica x2 menos 4x menos 4, isso tem que ser igual a 0. Então, uma das possibilidades é x igual a 0. Então, sua curva passa aí pela origem. E a outra possibilidade é x2 menos 4x menos 4 igual a 0. As outras duas raízes vão ser dadas por essa equação. Colocando aí no Bhaskara, você vai encontrar 2 mais 2 raiz de 2 e 2 menos 2 raiz de 2 como raízes. Então você vai encontrar aí 2 menos 2 raiz de 2 e 2 mais 2 raiz de 2. Resta decidir agora quem é que está acima do eixo X, se é um arco desse lado ou se é um arco desse outro lado. Então, 1 é alguma coisa que está por aqui. Se você fizer x igual a 1, nessa função aqui, vai acontecer de você ter 1
menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1. Isso dá menos 7. Então isso significa que o que está aqui do lado direito da origem está abaixo do eixo x, tá? Tem valores negativos. O arco que você está procurando então é para o lado de cá, para o lado esquerdo. Então a área dessa região aí vai ser dada pela integral de 2 menos 2 raiz de 2 até 0 de x3 menos 4x2 menos 4x. Então, feito isso, você vai encontrar a seguinte integral: x4 sobre 4 menos 4x3 sobre 3 menos 4x2 sobre 2. Isso avaliados em 0 e 2 menos 2 raiz de 2. Ok? Então, substituindo x por 0 na primeira, eu não tenho nada, né? Vai ficar tudo 0. Menos substituir x à quarta, ou melhor, x por 2 menos 2 raiz de 2. Então eu vou ficar com 2 menos 2 raiz de 2 a quarta sobre 4 menos 4 vezes 2 menos 2 raiz de 2 a terceira sobre 3 menos 4 sobre 2 dá 2, né? Então eu vou botar 2 vezes 2 menos 2 raiz de 2 ao quadrado.